galera, sejam bem-vindos à nossa aula de biologia. Hoje nós estamos dando início, né, a essa nova jornada aí de aulas não presenciais e espero que possa contribuir com o aprendizado de vocês mesmo, né, à distância, certo? Então, meu nome é Alaine Torres e vamos seguir juntos nesse caminho aí da biologia, tá bom? A nossa aula de hoje, pessoal, é sistemática e classificação biológica. Esse tema a gente escolheu, né, para fazer parte dessas aulas por ser um tema que é bastante retratado no Enem. Então, nesse momento, a gente decidiu escolhermos determinados conteúdos em que possa contribuir com vocês nesse aspecto, certo? Então, vamos lá. Sistemática. O que seria essa sistemática, gente? Sistemática é o ramo da biologia que estuda e organiza essa diversidade. Então, a gente sabe que nós temos inúmeros seres vivos, certo? Milhões, trilhões já descobertos, outros ainda em estudos, em avaliações, em classificação. E taxonomia é uma área da sistemática em que trata de quê? Da classificação e da nomenclatura desses seres vivos. Então, os seres vivos eles precisam ser classificados e nomeados para que facilitem, né? Para que ocorra essa organização nos estudos dos seres vivos. A primeira tentativa de classificação, pessoal, ocorreu por Aristóteles, que ele, né, um grande filósofo, ele era o pai da zoologia, ele era um grande estudioso na área animal. Então, ele começou a classificar, a dividir esses animais, a classificação desses animais, de acordo, agrupando esses determinados animais de acordo com as suas características. Só que era um tipo de classificação bem remota, bem, vamos dizer assim, bem insatisfatória. Porque ele dizia assim, animal que voa para cá, animal que anda para cá, animal que rasteja para lá. Então, ele ia dividindo de acordo com umas características bem complexas, certo? Bem abrangentes, na verdade. Então, a base para uma classificação que dividiu os animais em vertebrados e invertebrados. Então, foi Aristóteles que fez essa primeira classificação entre animais que possuíam vértebras, ossos, e animais que não possuíam. E aí foi a primeira divisão desses animais em vertebrados e invertebrados. Depois de Aristóteles, outros cientistas nos séculos 17 e 18 vinham com novos métodos, novas técnicas de classificar esses seres vivos. E aí, esse John Hay, no século 17, ele tentou catalogar e dispor sistematicamente todos os organismos do mundo. E foi o primeiro cara a usar o termo espécie, certo? Já a gente vai ver o contexto desse termo espécie. Então, o sistema de classificação dele era também muito artificial, ele considerava apenas as características anatômicas. Então, aqueles animais que possuíam características semelhantes anatomicamente, ou seja, que eram parecidos, eles classificavam em um grupo só. E não levava em consideração as relações evolutivas desses seres vivos, certo? Então, aí depois do século XVIII, veio um sistema de classificação natural, certo? Onde usavam critérios de origem morfológica, fisiológica, ou seja, o funcionamento do organismo, a ecologia e a embriologia, como esse organismo ele era gerado, como esse organismo ele era desenvolvido embrionariamente, certo? Então, existia nesse sistema de classificação natural, existiam duas vantagens principais, onde os organismos eram organizados em grupos por semelhanças, utilizando os critérios biológicos. Então, quando ele possuía critérios semelhantes biologicamente, morfologicamente, fisiologicamente, eles eram agrupados num determinado grupo, certo? De acordo com essas semelhanças. E também a segunda vantagem era que os organismos divididos com base em relação evolutiva. Esses organismos
organismos, como é que eles eram divididos nessa evolução biológica? Ele já começava aí a utilizar um ancestral comum. Então, se um animal ele tinha na sua evolução, ele possuía um mesmo ancestral, ele poderia ser classificado no mesmo grupo, certo? Mais tarde a gente vê isso aí com mais detalhe. E aí surgiu o tão magnífico Linneu, né? Onde veio a classificação de Linneu, que hoje é utilizada até agora na nossa atualidade. Então esse cara, ele era um naturalista, ele era médico e professor, um grande pesquisador. E aí seu sistema foi base para o sistema atual, até hoje, certo? Então até hoje, essa classificação de Linneu, ela é utilizada para classificar esses novos seres vivos que estão sendo pesquisados, analisados, para serem catalogados, certo? Ele estabeleceu categorias taxonômicas hierárquicas, como organismos que são incluídos, como assim, professor? Os organismos eles eram incluídos de acordo com a quantidade de semelhanças. Então, quanto mais semelhanças entre um indivíduo e outro, eles iam ficando no mesmo grupo, certo? Só que como essas semelhanças? Utilizando a ancestralidade, utilizando as características físicas, morfológicas, ou seja, utilizando todas essas outras técnicas de classificação, certo? E aí, pessoal, veio as categorias taxonômicas, ou seja, como dar nomes a isso, a como separar esses indivíduos corretamente, né? Utilizados até hoje. Então, hoje, gente, a gente tem esses métodos, esses grupos de classificação, onde a gente tem o reino, que é aquele grupo que abrange o maior número de características semelhantes. Temos abaixo do reino o filo, ou seja, esse filo ele já tem umas características mais específicas para você participar do filo de um organismo. Então ele precisa ter uma característica mais específica do que o reino. E assim sucessivamente. Conjunto de características das classes, das ordens, da família, dos gêneros, até chegar a quem? A espécie. Onde essas espécies são aqueles indivíduos que eles possuem características semelhantes entre eles. Total, certo? Então, quando a gente fala em espécie, a gente fala que é aqueles indivíduos, eu sou da espécie humana. Então, todos os humanos, eles possuem as mesmas características que eu, fisiologicamente, morfologicamente, enfim, certo? Então, aí vem um conjunto de espécies semelhantes. Uma espécie determinada tem semelhança com outra, aí forma o gênero. Gêneros diferentes, mas que apresentam semelhanças formam as famílias, e assim sucessivamente. E isso, pessoal, cai bastante no Enem, certo? Então, essa ordem de classificação, de taxonomia, ela cai bastante no Enem. Então, a gente precisa aprender essa ordem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Professora, como é que eu vou fazer isso? Não tenho condições de decorar isso? Tem! Muitos professores, eles criaram essa palavrinha aí, reficofase, certo? Essa palavrinha aí tem as iniciais, né, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu, né, como sou mais palhacinha, eu tenho uma outra frase que eu acho que vocês vão assimilar melhor do que essa palavra tão feia, reficofase, né? Então vamos lá, ó. A palavra-chave para saber, para descrever toda essa taxonomia dos seres vivos anotem aí, ó. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, gente, rato frito com orégano fica gostoso. Essa professora tá maluquinha da vida, Mas olha só, se você pegar as iniciais das palavras dessa frase, vocês vão ver que vocês vão conseguir, né,
assimilar melhor. Então, vocês nunca vão esquecer dessa palavra. Aquela professora louca de biologia disse que rato frito com orégano fica gostoso, ainda mandou eu experimentar, não é verdade? Então, diz aí, olha, rato, reino, frito, filo, com, vem de classe, né? Orégano, ordem, fica, de família, gostoso, de gênero e experimente da nossa espécie. Então, não esqueçam jamais, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Então, vamos lá, pessoal. Ó, como professor, eu vou classificar esses seres vivos de acordo... Como professor, eu vou classificar esses seres vivos nessa taxonomia de reinos, filhos. Olha só a imagem. A imagem é um pouco turva, mas vocês já devem ter visto isso e no livro de vocês têm uma imagem bem mais clara. Então, aí a gente tem o reino, que aí está sendo classificado pelo reino animal. E quem faz parte desse reino animal? Todos os animais. O cão, o lobo, raposa, urso, nós humanos, sapo, barata, todos eles estão incluídos no reino animal. Veja que nós humanos não possuímos nenhuma semelhança muito com a barata, né? Mas existe sim, porque ela possui alguns mecanismos semelhantes aos demais animais, certo? Então eles são todos incluídos no reino animal. Depois vem o filo, veja que a barata aí já saiu, né? Já tem características mais distintas, né? Diferentes da nossa. E aí vai descendo, subfilo, classe, ordem, família, gênero. Vejam que os gêneros, pessoal, são as características mais semelhantes que possui antes da espécie, né? Então, depois da espécie, na verdade. Então, vejam que aí no gênero, apenas o cão e o lobo apresentam características semelhantes para estarem incluídos nessa taxonomia, certo? E abaixo dele só surgiu uma espécie, que apenas o cão tem semelhanças específicas de cão. Então, somente o cão está incluído na sua espécie canis familiares, que é a questão do cão doméstico, certo? Vamos passar aqui. Então, gente, o que é que eu quero concluir com isso com vocês? Que espécie, pessoal, é a unidade básica da classificação biológica. É um grupo de organismos muito semelhante, com a mesma quantidade de cromossomos e que ao cruzar, preste atenção nesse detalhe, que ao cruzar entre si, eles geram descendência fértil. Se um cão, por exemplo, cruzar lá com o lobo, gente, eles não vão gerar descendentes férteis. Por isso que eles não fazem parte de uma mesma espécie, certo? Nós humanos, se a gente for cruzar com qualquer outro tipo de animal, né, que não é recomendado, nós não vamos gerar descendentes férteis, ok? Então, esse é um detalhe muito perspicaz para que vocês lembrem, certo? Que a espécie, ela precisa, para participar de uma mesma espécie, eles precisam ter essa descendência fértil, beleza? Vamos aqui. Então, no ramo da isso foi a classificação taxonômica. No ramo da taxonomia também existe um detalhe muito importante que também é muito cobrado em Enem, que é a nomenclatura binominal. Professora, o que é isso? Então, essa nomenclatura, pessoal, foi realizada para que pudesse ter, como é que eu posso dizer, facilidade nos ensinos e nos nomes dessas espécies. Então, eles criaram algumas regrinhas para poder dar nome a essas espécies, certo? Então, uma das regrinhas principais foram que esses nomes eles tinham que ser em latim, por ser uma língua, na época, nativa, né? Então, todas as possíveis, como é que eu posso dizer, traduções do latim iria dar a mesma coisa. Então, elas sempre, o nome das classes, das ordens, a nomenclatura das espécies, elas sempre virão em latim. Elas devem estar destacados, pessoal. Então, qualquer texto, certo? Isso vale para o Enem. Em qualquer texto que vocês encontrarem
que aquela palavrinha do nome da espécie não estiver destacado, como não estiver em itálico, não estiver em negrito ou sublinhado, ela está escrita da forma errada, na verdade, certo? Para ser da forma correta, elas precisam vir em destaque no texto, beleza? Já vi questões de Enem falando sobre essas nomenclaturas e caía justamente isso. Nas alternativas viria dizendo qual a forma correta de nomear essas espécies. E aí lá tinha alternativas que não tinha nenhum desses destaques, então era de forma correta. Outro ponto interessante também que vocês precisam se dar conta é sobre que o nome da espécie ele é binominal, ou seja, eles possuem dois nomes. Então, todas as espécies, lembram lá na figura anterior o nome da espécie do cão familiares, que seria cães domésticos, né? Então, são dois nomes, certo? Então, o nome do gênero, que é o primeiro nome, beleza? O nome do gênero, ele sempre deverá vir com letra maiúscula, destacado, dois nomes, e o primeiro com letra maiúscula. E o nome da sua espécie, que seria o adjetivo, com a letra minúscula. Aí olha aí o exemplozinho que a tia colocou aqui para vocês. A nossa espécie, como nós humanos somos, qual o nome da nossa espécie? Homo sapiens. Vejam que o nome Homo está com letra maiúscula, eles estão em negrito, certo? E Sapiens, que é o nome da nossa espécie, está com letra minúscula. Então não podemos esquecer esses detalhes, pessoal. Anotem aí, façam como é que eu posso dizer, os esquemas de aprendizagem de vocês. E assim, pessoal, ocorreu a sistemática moderna, que é a hoje que a gente utiliza, certo? Ela leva em consideração os princípios evolutivos e a filogenética e a cladística. O que seria isso, pessoal? Professor, esse nome tão difícil. São métodos de classificar, que consideram o quê? A evolução e não a semelhança entre os seres vivos, certo? Então, o que é que acontece? Na sistemática moderna, eles levam aí em consideração qual foi o organismo que a partir dele se evoluiu, né? E olha aí a imagem, veio se ramificando e para poder mostrar características em comum. Nós, por exemplo, a gente diz assim, a gente veio da evolução do macaco. Não foi porque um macaco lá fez tchucu-tchucu com a macaca e aí nasceu um ser humano. Lógico que não, gente. Nós e os macacos, nós possuímos um ancestral comum. Então existiu um ser que a partir deles evoluiu-se o homem e a partir desse mesmo ser evoluiu-se também o macaco. Então nós possuímos um ancestral comum. Então a gente veio de um macaco mesmo. Sim, se vocês quiserem dizer isso, a gente veio do macaco mesmo, certo? Nós temos em comum um ancestral, ou seja, um ser que veio antes de nós com características semelhantes e que a gente foi evoluindo de acordo com diversos acontecimentos, beleza? E nesse grupo de evolução, a gente tem os grupos monofiléticos, que reúnem todos os descendentes de um ancestral comum. Então eu posso dizer, e aí nós vamos dizer que nós somos do grupo monofilético com os macacos. Por quê? Porque nós somos descendências daquele ancestral comum. Então nós, o macaco, não sei quem, mas somos todos de um grupo monofilético, porque o grupo monofilético compreende toda aquela descendência daquele único ancestral comum. E o grupo parafilético, que não inclui todos os descendentes de um ancestral comum, certo? Então aí a gente já não faz parte da mesma ancestralidade do macaco quando a gente vai analisar o grupo parafilético, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês me avisem. Então, gente, com todas essas classificações, taxonomias, nomes de animais, enfim, surgiram o que a gente conhece hoje, que são os nossos reinos animais. Lembram de reino? Que é aquele que compreende maior quantidade
de seres com características em comum. Então, nós temos aí no reino, no nosso meio, né, 5 reinos, que são o reino animal, o reino plantae, que é o reino das plantas, o reino fungi, que compreende os fungos, o reino protista, que compreende todos os protozoários e algas, e o reino monera, que estão compreendidos aí as árqueas e as bactérias. Árqueas, pessoal, também é um tipo de bactéria, beleza? Então, espero ter ajudado. Um beijão no coração de vocês. Nas próximas aulas a gente dá continuidade ao estudo desses reinos, dessas classes, né? Desses reinos que compreendem todo o nosso meio. E fiquem com Deus, se cuidem e beijão. Até a próxima aula.